A soja está colocando o Brasil como o maior produtor mundial do grão, batendo o primeiro lugar que atualmente é dos Estados Unidos. No ano passado, a safra de grãos em geral ultrapassou 241,5 milhões de toneladas, de acordo com o IBGE. E em 2020, a produção brasileira pode chegar a 248 milhões de toneladas, sendo a metade disso apenas de soja. Para o Brasil, o maior produtor de soja do mundo, a situação atual é extremamente favorável, principalmente porque vem associada a um aquecimento da demanda provocado pela epidemia do coronavírus. A China tem a segurança alimentar dos seus 1,4 bilhões de habitantes baseada, em grande medida, no consumo de proteína animal de origem suína, tornando-a um voraz comprador do farelo de soja para sustentar seus animais. O resultado dessa conjunção de fatores é que, até julho desse ano, a China já havia comprado 72,6% da produção brasileira do grão. Com o interesse internacional pela soja nas alturas, a safra brasileira deste ano já está praticamente esgotada. A soja brasileira é mais vantajosa para os chineses, pois contém de 2 a 7% mais proteína que a de seus concorrentes. Vale ressaltar que a soja fornecida pelo segundo maior produtor, os Estados Unidos, é sobretaxada pela China, devido à guerra comercial que ambos vêm travando nos últimos anos, tornando assim a soja brasileira uma melhor opção. Perante esses dados, é fácil perceber a importância da soja para o país, especialmente quando o cliente em questão é a China. Estados Unidos, Brasil e Argentina deverão responder por 87% das exportações mundiais de soja até o final dessa década. Apesar das diversas vantagens, um dos fatores que tem encarecido o grão no Brasil é o custo logístico do escoamento, que já chegou a ser 4 vezes superior a dois de nossos principais concorrentes, Estados Unidos e Argentina. Vale salientar que historicamente a matriz de transporte da safra agrícola no Brasil sempre esteve errada, já que era baseada em rodovias e não em ferrovias e hidrovias. Porém, por iniciativa do governo federal, tem-se iniciado mudanças recentemente, objetivando reduzir o custo do transporte e melhorar a eficiência logística do agronegócio. A ideia é que, a médio e longo prazo, as ferrovias se conectem aos portos brasileiros. Rondonópolis é um município brasileiro do estado do Mato Grosso, localizada na região sudeste do estado, a 210 quilômetros da capital Cuiabá. O município é rico em belezas naturais e tem solo fértil. Já é conhecida nacionalmente pelo seu excelente desempenho agropecuário, que lhe garante a liderança do ranking de exportações do estado, e o reconhecimento como a capital do agronegócio e do bitrem. Rondonópolis tem o segundo maior PIB do estado do Mato Grosso. Está localizada estrategicamente no entroncamento das rodovias BR-163 e BR-364, e é a ligação entre as regiões norte e sul do país. Por essas vias são transportadas toda a produção agrícola e industrial para os grandes centros metropolitanos e portos do Brasil. Rondonópolis também exporta como a mais nova promessa de crescimento industrial de Mato Grosso e do Brasil. A agricultura já não é mais a vocação principal, e sim a mola propulsora das suas inúmeras outras vocações econômicas. Com uma importante localização geográfica, a cidade tem na industrialização um novo salto de crescimento. Hoje, a diversificação de segmentos industriais tem gerado títulos importantes para o município: maior polo de esmagamento, refino e invase de soja do Brasil, maior polo misturador de fertilizantes do interior brasileiro, maior produção estadual de ração e suplementos animais, frigorífico com padrões internacionais, e prepara-se para se consolidar como uma dos principais polos têxteis do Centro-Oeste, através do incentivo e investimento na indústria de tecelagem e confecções. Algumas curiosidades sobre Rondonópolis são que a cidade ficou muito conhecida pelos brasileiros após a rondopolitana Jaqueline Oliveira ter se tornado a Miss Brasil 2013, ficando na 5ª posição no Miss Universo naquele mesmo ano.
Além disso, o Terminal Intermodal de Rondonópolis, administrado pela empresa ALL Logística, é considerado o maior da América Latina. Rondonópolis é cortada pelas rodovias federais BR-163 e BR-364 e pelas estaduais MT-130 e MT-270, além dos trilhos da Ferro Norte. De acordo com as estimativas do IBGE, atualizado no dia 27 de 8 de 2020, estima-se que a safra de soja do Brasil irá sofrer um bom desempenho, mesmo em meio à pandemia do Covid-19. No total, o Brasil irá alcançar um recorde de 247,4 milhões de toneladas de grãos na safra, que encerra neste ano de 2020 acima de 2,5% em relação ao ano de 2019. Com isso, nosso objetivo será realizar um estudo ressaltando em opções de modais de transporte para o escoamento da safra de soja produzida na cidade de Rondonópolis, Mato Grosso, até o porto de Xangai, na China. Na colheita, a conservação dos grãos depende diretamente da umidade e da temperatura ao qual estão sendo armazenados. Estudos realizados com grãos de soja, às temperaturas de 15, 25 e 35 graus Celsius e com umidade de 15 e 12%, indicam as variações nos períodos de 180 dias. Na figura abaixo, nota-se que quanto maior a temperatura e quanto maior o tempo de armazenamento desses grãos, maior será a probabilidade de ter um teor de mofamento nos grãos, cerca de 90%. Os produtores de Rondonópolis, no Mato Grosso, já colheram 70% da safra de soja entre o ano de 2019 e 2020. E os resultados obtidos até o momento estão sustentando a expectativa de esperar a média de produtividade registrada na safra passada. A área de plantio de soja em Mato Grosso, maior estado produtor de cultura do Brasil, deve crescer 2,26% na safra de 2020 e 2021. Mas a produção tende a ter uma leve queda de 0,64%, devido a uma queda na produtividade. Estimou nesta segunda-feira o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA. Esses números fazem parte de um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A estimativa é que Mato Grosso colha 33 milhões de toneladas. Ainda segundo o IBGE, isso representa um crescimento de 2,2% em relação a 2019, em decorrência do aumento de 2,2% na área plantada. O ponto mais extremo do município em relação ao terminal ferroviário é de aproximadamente 82 quilômetros. Já o ponto mais extremo do município em relação à maioria dos armazéns é de aproximadamente 86 quilômetros. A produtividade de safra de soja estimada para o ano de 2020 e 2021 foi de 57,48 sacas por hectare, ou seja, foi 2,83% menor em relação à safra anterior. A chuva ocorrida na época de maior necessidade foi a principal responsável por potencializar e desenvolver a colheita. Sendo assim, aumentando os números de 59,16 sacas por hectare. Essa colheita está sendo o recorde de maior produtividade histórica da série do IMEA. Bom, meu nome é Danilo. Dando sequência ao trabalho, agora eu vou falar sobre os tipos de modais existentes e que poderiam ser utilizados para o transporte de soja. Existem diversos meios de enviar um produto de um lugar para o outro, além do transporte rodoviário, que é o mais comum e mais utilizado no Brasil. Conhecer todas as características, os pontos positivos e negativos de todos eles é fundamental para elaborar uma estratégia assertiva e com possibilidade de diminuir os custos. O modal rodoviário. Bom, o transporte rodoviário ainda é o mais utilizado pelas empresas no Brasil. Os principais motivos para isso são as possibilidades de criar rotas flexíveis, viabilidade para diversos tipos de carga, desde grãos
até itens de alto valor agregado. Prazos razoáveis e preços competitivos. Desvantagem do modal rodoviário: o custo de frete elevado, em decorrência do preço do combustível e do pagamento de pedágio. Capacidade de carga limitada. Risco elevado de acidentes e furtos quando o produto está na estrada. Modal ferroviário. O modal ferroviário é uma excelente opção para empresas que precisam enviar grande volume de carga para um destino fixo, que envolve trajeto de longa distância e está entre os modais que têm o custo mais baixo. Desvantagem do modal: inflexibilidade decorrente das rotas fixas. Geralmente depende de outros modais para finalizar o transporte. E a maior desvantagem dele é a falta de investimento do governo. Modal aéreo. Ele, assim como o rodoviário, é um dos modais de transporte de carga mais utilizado no país. Trata-se da melhor escolha para empresas que precisam de maior agilidade nos envios para longa distância, também para transporte de carga de alto valor agregado e itens perecíveis. Desvantagem: limitação na quantidade e tamanho de peso das cargas, custo mais elevado em comparação aos outros modais. Precisa de outros modais para finalizar sua entrega. Modal aquaviário: consiste no transporte de mercadoria por barcos, navios ou balsas. Engloba tanto o transporte marítimo, utilizando como via de comunicação os mares abertos, como o transporte fluvial, usando lagos, rios e canais. Tem o baixo custo compensatório. Desvantagem desse modal: prazo de entrega mais longo, muita burocracia envolvida na documentação e desembaraço das cargas. Modal dutoviário: funciona por meio da utilização de dutos que podem ser subterrâneos, aparentes ou submarinos. O transporte é feito com base no controle da pressão inserida. É recomendado para envio de granulares, fluidos, líquidos e gases. Vantagem dele: suporte de grande quantidade, custo operacional muito baixo, transporte altamente seguro e confiável. Desvantagem: custo para sua implementação é muito elevado, risco de acidente e danos ambientais em larga escala. Processo inflexível, demandando destino fixo para sua entrega e precisa de outro modal para finalizar sua entrega. Boa noite, meu nome é Rodrigo. Eu vou falar um pouco sobre custos de transportes. Dando início desde o escoamento de produção, já temos 3 formas de fazer isso, sendo elas o escoamento para armazéns, ferroviária ou portos, em que esses 2 primeiros, os custos são praticamente iguais, levando em conta que a distância da produção até eles é em torno de 30 km. Temos um valor médio de transporte de R$ 34,00 por tonelada, levando em conta que o carregamento será feito por caminhões bitrens que levam em torno de 36 toneladas, temos o valor aproximado de transporte de R$ 1.250. Tendo em vista que esse ano de 2020 teve um aumento na super safra de 2,5% na produção da soja, então os produtores procurarão escoar os produtos o mais rápido possível, sendo assim desconsiderado a opção de transporte para os armazéns. Sobrando assim, o transporte será feito por ferrovias ou pela rodovia. Para o cálculo de transporte em direção ao Porto de Paranaguá ou de Santos, através dessa tabela mostrada, temos valores por tonelada, onde podemos levar em consideração a mesma quilometragem da rodovia e da ferrovia para a questão de cálculos. Temos em torno de 1.400 km para Santos, enquanto para Paranaguá 1.600 km. Através dessa tabela mostrada, podemos calcular a tarifa em custo por tonelada, onde podemos analisar de 1.401 a 1.500 o valor de R$ 210,88, enquanto de valor de 1.601 a 1.700 o valor de R$ 236,7 centavos. Já para o transporte ferroviário, temos esse simulador de tarifárico, onde podemos colocar a distância ferroviária, no caso de Santos, 1.400 km, dando uma tarifa de R$ 157,86, enquanto para Paranaguá, que é 1.600 km, um valor de R$ 176,40 centavos.
Resumindo, temos o valor então de rodoviário para Santos de 7.600, enquanto para Paranaguá 8.500. Já no transporte ferroviário para Santos 5.650, enquanto para Paranaguá 6.350. Escolhendo pelos mais baratos e mais rápidos, temos transporte de caminhão bitrem até Santos por R$ 7.600, levando em consideração um valor de transporte de mínimo 18 horas, sendo assim um terço do que demoraria em trem, ajudando no escoamento das mercadorias e também ajudando ao produtor. Agora, saindo do Porto de Santos e indo até Xangai, na China, temos a rota pela Boa Esperança, passando pela África, onde essa rota possui menores restrições de tamanho para navios graneleiros e não tem taxas relacionadas à travessia, tendo em comparação ao trajeto de Panamá, onde tem um custo de pedágio de $4,20 por tonelada, além também de evitar filas de em média 24 horas para usar as reclusas, onde a diária acaba sendo cobrada 58 mil por cada navio que atravessa as reclusas. Já em relação a custo de transporte por tonelada, temos o valor aproximado de $19 por tonelada. Na cotação de hoje, R$ 5,50 o dólar, temos um valor aproximado de R$ 105 por tonelada. Já em relação ao tempo de transporte dos navios graneleiros, eles demoram em torno de 45 dias da viagem de Santos até Xangai, na China. A viagem é aproximada de 11.500 milhas náuticas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edinaldo Mendonça e estarei dando continuidade a esse trabalho, onde vou estar comentando sobre os tipos de caminhões e a quantidade que será utilizado para o transporte da soja. Com o início da colheita da soja na cidade de Rondonópolis, começa a movimentação dos negócios na região. Sendo assim, inicia-se a contratação temporária de caminhoneiros, seja autônomo ou terceirizados de transportadora. Existem diversos tipos de caminhões para esse serviço. Caminhões de 6 eixos, 7 eixos e o de 9 eixos, que também é conhecido como bitrem. Porém, neste trabalho, iremos focar e comentar apenas sobre o caminhão de 6 eixos, chamado também de graneleiro. A safra deste ano será de aproximadamente 125 mil toneladas de soja. Isso significa que iremos utilizar uma grande quantidade de caminhões para o transporte de toda a produção. O caminhão graneleiro tem capacidade de transportar 38 toneladas por cada deslocamento. Desta forma, teremos um total de 3.291 viagens, que sairá da fazenda até os armazéns para posteriormente fazer o transbordo para o trem. Depois de ter estocado nos armazéns, é hora de fazer o transbordo para o trem, que irá sair de Rondonópolis até o Porto de Santos. A locomotiva conta com 80 vagões Hopper, considerando que cada vagão tem uma capacidade de carregar 80 toneladas. Isso resultará em um total de 19,5 viagens. Após conferirmos os dados de cada modal, podemos chegar à conclusão de que, se escolhermos o transporte através de caminhões, considerando que sairia direto de Rondonópolis até o Porto de Santos, temos a vantagem que sua chegada ao destino se torna mais rápida. Porém, seu custo, quando comparado ao transporte de trem, se torna mais elevado. Ademais, o transporte por meio de trem apresenta uma vantagem considerável de ser 40% mais barato, além de que diminuirá o tráfego nas rodovias. No entanto, acaba chegando ao lugar desejado mais devagar. Portanto, o transporte ferroviário é mais econômico para esse setor. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lucas e eu vou apresentar o fluxograma do processo de transporte que o nosso grupo elaborou. O nosso fluxograma ele tem início lá no plantio e colheita da nossa soja.
E pelo fato do Brasil ser o maior produtor de soja do mundo e possuir o quinto maior território do planeta, cerca de 8.506.000 km², transportar toda essa soja e exportar é um problema. A cidade de Rondonópolis se destaca nacionalmente na produção da soja. Porém, pelo fato dela se localizar no centro-oeste brasileiro, transportar toda essa soja para um dos portos do Brasil é um processo meio complicado. E os produtores da região têm que utilizar diversos modais de transporte. Porém, os produtores também têm que tomar cuidado com o preço da soja. Pelo fato do cultivo da soja ser um processo meio caro, eles analisam muito o preço da soja, que pelo fato dela ser uma commodity, o preço é regulamentado por normas internacionais, que levam em consideração a cotação do dólar, oferta e demanda do produto. Se o preço ele estiver bom, ele é transportado entre um dos principais modais de transportes, que são o rodoviário ou o ferroviário, e os produtores analisam também a questão do custo-benefício, sendo que o rodoviário ele é mais rápido, porém mais caro, e o ferroviário é mais barato, só que é um pouco mais demorado. Só que muitos produtores acabam optando pelo rodoviário, porque fazendo uma pequena comparação, o translado de Rondonópolis até o Porto de Santos acaba sendo 1/3 do tempo de viagem utilizando o modal rodoviário em relação ao modal ferroviário. Chegando a um dos portos, que seja o porto de Paranaguá e o Porto de Santos, sendo que o primeiro possui capacidade de movimentar anualmente 1,5 milhões de TEUs, que é uma unidade de medida de um container de 20 pés, ou o Porto de Santos, que possui capacidade anual de movimentar 2 milhões de TEUs, a soja ela é encaminhada para os grandes navios graneleiros, que vão levar essa soja do Porto de Santos até o Porto de Xangai, na China.